Queridos, boa noite. Quero saudá-los todos em nome do Senhor Jesus e agradecer o privilégio que me foi dado de poder participar desse evento. Um evento dessa natureza, desse porte, ele é indicativo daquilo que Deus tem feito hoje no mundo e que os estudiosos e missiólogos chamam do crescimento da igreja no sul global. Já mencionei isso antes, há o reconhecimento já unânime de que a graça de Deus vem sendo derramada de forma muito abundante da linha do Equador para baixo. Não é que ele esqueceu do Equador para cima, mas os que estudam a história da igreja percebem que houve uma mudança, houve um deslocamento do centro geográfico do cristianismo nos últimos 50 anos, particularmente nos últimos 25, quando o sul global cresce extraordinariamente em termos de plantação de igreja, em termos de extensão e expansão do evangelho, enquanto que na Europa e Estados Unidos, uma vez já o centro do cristianismo durante séculos, lá parece que o cristianismo vem tendo suas forças lentamente abatidas. Não é que não há a graça de Deus lá, não há pessoas crentes lá, mas é evidente que nos últimos anos Deus tem olhado com muita graça e favor para a China, África, Ásia, América Latina, Brasil, Coreia e países adjacentes, onde o cristianismo vem crescendo de uma forma extraordinária. E eventos dessa natureza, que atraem plantadores de igreja, missionários, pessoas interessadas na boa teologia reformada, eles são sinais e evidências do que Deus está fazendo, não somente aqui no Brasil, mas em todo lugar. Tenho tido a oportunidade de pregar fora do país também, em outras denominações, e é geral do hemisfério para baixo. É muito comum nós encontrarmos esse tipo de coisa que nós vemos aqui hoje à noite. Tudo indicação da misericórdia de Deus, que não abandona a sua igreja. Que Deus nos dê graça para aproveitarmos a oportunidade e o momento que Ele coloca diante de nós. Dito isso, irmãos, vamos para Romanos capítulo 9. Eu gostaria de pedir que você deixasse sua Bíblia aberta aí e deixe-me ambientar o texto para que nós possamos compreender. Ontem nós vimos os motivos pelos quais Paulo desejava ir pregar na Espanha. Esses motivos estão expostos em Romanos 1, de 18 a 23, que formaram a base da nossa exposição. Ali Paulo diz que os pagãos estão sob a ira de Deus. Eles rejeitaram a revelação de Deus a respeito de si mesmo, desonraram a Deus com a idolatria e foram entregues por Deus às suas próprias paixões. Portanto, eles são indesculpáveis e eles sabem que Deus condena à morte os que vivem sem Ele. Mas, acima de tudo, a preocupação de Paulo em Romanos 1, nós vimos, é que Deus não estava recebendo a glória devida ao seu nome. Eu deveria ter dito ontem que, diante de capítulos como aquele que nós fizemos a exposição, fica claro que a motivação de Paulo não era primariamente paixão pelas almas, mas era paixão pela glória de Deus. Às vezes a gente inverte isso, como se a maior motivação para a obra missionária fosse paixão pelos perdidos. Não é que Paulo não tinha paixão pelos perdidos. Nós vamos ver que ele tinha sim, o próprio capítulo 9 fala disso, mas havia um motivo maior do que esse motivo, que era a paixão que Paulo sentia pela glória de Deus. E porque os pagãos não estavam glorificando a Deus como deveriam, Paulo se sente devedor e ele está disposto a ir até a Espanha e ali anunciar o Evangelho. E foi nesse propósito que Paulo escreveu essa carta que nós conhecemos como a carta de Paulo aos Romanos. Ele queria o apoio da igreja de Roma para ir. Ele precisava, então, apresentar o evangelho que ele pregava aos romanos, que não conheciam. E também era preciso que ele explicasse algumas questões que eram levantadas pelos seus inimigos, que eram os judaizantes ou judeus
entre aspas, convertidos ao cristianismo e que achavam que Deus era Deus de Israel e não das nações. Havia muitos judeus em Roma, muitos haviam se tornado cristãos e nesse meio circulavam muitos boatos contra o apóstolo Paulo, promovidos pelos seus inimigos, os judaizantes. Um exemplo deles nós encontramos na carta aos Gálatas, onde Paulo tem que enfrentar toda a boataria e distorções da verdade que aqueles homens apresentaram às igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. As questões que eram levantadas tinham a ver com Paulo e a relação dele com a nação de Israel. Diziam que Paulo era um apóstata do judaísmo, que ele ensinava contra a lei de Moisés, ele ensinava contra o templo, contra a circuncisão, contra o calendário judaico, contra as festas, contra a dieta religiosa dos judeus. Diziam também que a doutrina da justificação pela fé, ensinada por Paulo, sem as obras da lei, abria uma porta para licenciosidade. As pessoas se sentiam livres para pecar, uma vez que, de acordo com Paulo, elas não estavam mais debaixo da lei. Portanto, essa mensagem não podia ser de Deus. A prova era que Paulo era rejeitado em todo lugar. Onde ele passava, ele apanhava, ele era preso, às vezes apedrejado e chicoteado, e não poucas vezes expulso da cidade. Se a mensagem de Paulo era de Deus, por que Israel rejeitou a mensagem de Deus, se Israel é o povo de Deus? Se Deus tem uma aliança com a nação de Israel, por que Israel então rejeita a mensagem que Paulo pregava? Era, portanto, necessário que Paulo explicasse esse ponto, se é que ele queria que a igreja de Roma o apoiasse, considerando que a igreja de Roma era composta em parte de judeus, entre os quais circulava esse tipo de boato. Então, aqui nesse capítulo, que inicia uma nova seção da carta aos Romanos, até o capítulo 8, Paulo está falando sobre santificação. No capítulo 8, particularmente, ele está falando de plenitude do Espírito. Aqui Paulo primeiro manifesta tristeza pela situação dos judeus, que era uma situação de perdição. Está aí no verso de 1 a 5. Aqui ele abre o coração e fala do sentimento dele pela sua nação. Como isso entristecia e afligia que o seu próprio povo não cria na mensagem do Evangelho. Em seguida, Paulo responde a 3 perguntas relacionadas com o fracasso da nação de Israel em reconhecer que Jesus era o Messias e aceitar a mensagem do Evangelho pregada pelos apóstolos. A primeira questão era: Deus rejeitou o seu antigo povo, já que eles não creram no Messias? Já que esse povo não creu no Messias? A resposta de Paulo é: não. Deus não rejeitou o seu povo, porque nem todo mundo que é descendente de Abraão é, de fato, filho de Abraão. A linhagem de Abraão tem que ser contada espiritualmente. Nem todo de Israel é um verdadeiro israelita. Então, Deus não rejeitou a nação de Israel, porque Paulo vai apresentar agora o conceito do Israel espiritual, o Israel dentro de Israel. Aí vem a segunda, e Paulo diz que esse Israel dentro de Israel existe pela eleição de Deus. Deus elegeu de entre a nação de Israel aqueles que são os verdadeiros israelitas. Aí vem a segunda questão: mas não é injusto Deus ter elegido alguns e outros não? Resposta de Paulo: não, porque Ele é soberano e faz o que quer. 9 de 14 a 18. Aí vem a terceira objeção: mas então por que Deus se queixa de Israel ter rejeitado o seu filho, se ninguém resiste à sua vontade? A sua escolha soberana não anula a responsabilidade de Israel? Resposta de Paulo: não. Os que se perdem por sua culpa, e os que se salvam pela misericórdia eletiva de Deus. E no capítulo 10 ele trata mais especificamente da incredulidade de Israel, atribuindo ao povo judeu a responsabilidade por haver rejeitado o Messias. Aqui nós vemos nesse capítulo que a soberana eleição de Deus
ela não anula a responsabilidade humana e muito menos é um empecilho à pregação do Evangelho. Não poucas vezes nós escutamos pessoas que não entendem a leitura ou a interpretação reformada das Escrituras, dizendo que a ênfase ou o ensino sobre a soberania de Deus na salvação de pecadores mediante a eleição e a predestinação é alguma coisa que paralisa o trabalho missionário. E aí então eles ficam dizendo, olha aí, os calvinistas não plantam igrejas, os calvinistas não evangelizam, os calvinistas não vão para o campo missionário, o calvinista não faz missão. O que é, para começar, uma ignorância das Escrituras Sagradas e, segundo, uma ignorância da história da igreja. E, terceiro lugar, da história das missões. É uma falta de conhecimento absoluto nessas três áreas fazer esse tipo de afirmação. É claro que hoje à noite eu não posso me dirigir aos três níveis de desconhecimento que eu mencionei aqui, não é? Então eu não vou poder me referir ao desconhecimento da história, segundo, ao desconhecimento da história de missões em particular, mas eu posso falar alguma coisa a respeito do desconhecimento da Escritura que está por detrás desse tipo de afirmação. A começar pelo fato de que esse capítulo, que é um dos capítulos mais claros no Novo Testamento a respeito da eleição e da predestinação, ele está no coração de uma carta que é uma carta missionária. Como nós já vimos ontem, é uma carta escrita por alguém que quer ser enviado para a Espanha, por uma igreja que ele não conhece e a qual ele responde às questões apelando para a soberania de Deus. Então, é claro, os riscos que Paulo estava correndo de não ser aprovado pelo PMC de Roma era muito grande, não é? Porque ele estava se defendendo, apelando para ou explicando o ponto de vista dele, aplicando para a soberania de Deus. Claro que se ele fizesse isso no PMC dos nossos dias, ele seria completamente aprovado, né? Eu estou apenas retoricamente falando. Muito bem. Então, essa é a divisão do capítulo 9. Vamos começar então com a primeira parte, onde Paulo menciona a tristeza que ele sente pela situação dos judeus, o que mostra que crer na soberania de Deus não é empecilho que a gente chore e sofra pela situação dos perdidos. Versos de 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Aqui, queridos, o apóstolo Paulo expressa a sua tristeza pelo fracasso de Israel em crer no Messias. Quando ele escreveu estas palavras, a maioria da nação havia rejeitado a Jesus, a grande maioria, toda a liderança, com exceção de alguns sacerdotes, escribas e fariseus que haviam se convertido em Jerusalém através do ministério da igreja primitiva. Mas a maioria dos judeus havia rejeitado Jesus Cristo como sendo o Messias prometido. E Paulo havia sentido isso na pele por conta da perseguição amarga que esses judeus mantinham contra ele em toda a cidade onde ele chegava. Não há praticamente nenhum lugar do Novo Testamento, mencionado no Novo Testamento, onde Paulo chega para pregar o Evangelho, que não tenha havido uma perseguição dos judeus contra ele por conta do anúncio que ele fazia de que Jesus era o Messias de Israel. E esse fracasso de Israel em crer em Jesus como Messias era a sua tristeza constante, como ele diz aí nos três versos iniciais. Ele fala de uma dor intensa e constante no verso 2. Tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Era isso que ele sentia por conta da rejeição dos judeus. Era uma dor no coração que não cessava e que se
constituía numa grande tristeza. A expressão é tão forte que alguns estudiosos acham que esse era o famoso espinho na carne do apóstolo Paulo. Era aquela angústia que ele sentia profunda no seu coração, que a sua própria nação, os seus contemporâneos correligionários haviam rejeitado o Messias, no qual ele havia crido e tão fervorosamente ele pregava. Parecia mentira o que ele estava dizendo. Por isso que ele diz no verso 1, não minto, eu apelo para o Espírito Santo como testemunha de que na minha consciência clara e sã, eu digo isso com a consciência tranquila, clamando ao Espírito Santo como testemunha, uma espécie de juramento que ele está fazendo aqui, invocando a Deus como testemunha de que o que ele está dizendo é verdade, porque isso poderia parecer assim, não muito verídico aos olhos dos judeus, diante das pregações que eles tinham tido notícia que Paulo fazia. Então ele apela a Deus como testemunha sobre sua consciência da dor intensa que ele sente no coração pela rejeição da nação de Israel. A ponto, ele diz no verso 3, de que ele, se possível, se sacrificaria pelos judeus. Eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Nós sabemos que o anátema quer dizer maldito, alguma coisa que é condenada, e a oração dele aqui, sem dúvida, remete à oração de Moisés em Êxodo 32, de 30 a 32, quando Moisés diz a Deus que se Deus não perdoar a nação de Israel, o povo de Israel, que tirasse o seu nome do livro da vida, que significa simplesmente que o Senhor me mate, não é? Eu prefiro que o Senhor me tire da lista dos que estão vivos do que o Senhor não perdoar o povo que se encontra aqui e que pecou contra o Senhor. Então essa paixão pela nação de Israel, esse amor que Paulo nutria, que era similar à paixão e o amor que também eram nutridos por Moisés. E é interessante que Paulo diz isso apesar de todas as perseguições que ele sofreu dos judeus. Apesar de ter sido tão perseguido, vilipendiado, quase morto pelos judeus, ainda assim, Paulo abrigava no coração uma tristeza muito grande pelos seus, nas palavras dele, meus compatriotas segundo a carne. A razão desse sentimento de Paulo e desse desejo dele, até mesmo se oferecer no lugar de Israel, para sofrer a condenação no lugar de Israel, porque Israel, os judeus haveriam de ser condenados, ficariam debaixo da ira de Deus por conta da rejeição do Messias. A razão para isso ele apresenta nos versos 4 e 5, ou seja, que os judeus são o povo de Deus. E Paulo enumera 8 bênçãos e privilégios da nação judaica. Pertence a eles a adoção de todos os povos da terra, Deus escolheu os judeus. Também pertence a glória, Deus revelou a sua glória à nação de Israel. Nós vimos ontem que Deus revelou a sua glória às nações através da criação e através da consciência. Mas a revelação especial, onde Deus se manifesta, diz quem Ele é e o nome dEle, isso foi dado a Israel através de Moisés e dos profetas. As alianças feitas com a nação de Israel, que envolvem desde a aliança do Sinai até a aliança com Davi, a legislação, que são as leis santas e justas que Deus deu à nação de Israel, o culto verdadeiro em contraste com o culto aos ídolos que era praticado no Antigo Oriente, as promessas que Deus fez a Abraão, fez a Davi e que se cumprem em Cristo Jesus, os patriarcas, eles são da nação de Israel e, principalmente, acima de tudo, é deles que descende o Cristo. Segundo a carne, segundo o Espírito é filho de Deus, segundo a carne é filho de Davi, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Essa é uma daquelas passagens onde a divindade de Cristo é afirmada com muita clareza, não é? Ele é o Deus bendito, está se referindo a Jesus. Deus bendito para todos sempre, amém. Por esse motivo, Paulo sente uma grande dor no coração, porque esse povo que Deus elegeu de entre todas as nações, que Deus trouxe para si, adotou como propriedade sua,
a quem Deus se revelou de maneira especial, enquanto que a sua revelação geral era para as nações, a Israel Deus deu a revelação particular, especial e salvadora, juntamente com as leis, o culto verdadeiro, as promessas, especialmente a promessa do Messias. Agora que o Messias veio, esse povo rejeita, esse povo não crê, esse povo não somente rejeita o Messias, como persegue aqueles judeus que criam no Messias, e eram muitos também, que haviam crido que Jesus de fato era aquele descendente de Davi, que havia sido prometido por Deus à nação de Israel na antiga aliança. No capítulo 2, mais especificamente, Paulo já havia descrito a atitude de Israel para com Deus, sua lei e o Messias. Eles se gloriavam na lei, mas e Paulo diz assim: vocês que se gloriam na lei, vocês envergonham a Deus pela quebra da lei. Vocês acham que são instrutores, mestres de crianças. Vocês acham que na lei vocês encontram a forma da sabedoria e da verdade, mas aí vocês dizem: não adulterarás, mas vocês adulteram. Não furtarás, mas vocês furtam. Vocês condenam os ídolos, mas saqueiam os templos dos pagãos. O nome de Deus é envergonhado por conta de vocês. Paulo já havia feito essa denúncia no capítulo 2, de como a nação de Israel, de fato, sem perceber ou sem atentar para a honra e a glória que lhe foi dada por Deus soberanamente, como que joga fora a sua herança, rejeita o Messias, persegue aqueles que creem no Messias. Ele já tinha dito isso no capítulo 2 e agora ele volta a repetir, mas só que expressando o sentimento que ele sentia com relação à palavra, com relação a essa rejeição da parte dos judeus. E aqui quase que a gente pode que ouvir um judeu, levantando a mão assim e dizendo: mas espera aí, Paulo, você está dizendo que Israel fracassou, senão você não sentia grande tristeza e incessante dor no coração, e senão você não gostaria de ser anátema, separado de Cristo por amor dos seus irmãos. Se você está dizendo isso, é porque você considera que a nação de Israel está separada de Cristo, e que você sente tristeza e dor no coração porque eles serão condenados, eles vão ficar debaixo da ira e do juízo de Deus, senão você não teria dito isso. Mas então você está dizendo que essas promessas de Deus, elas falharam? Deus adotou um povo e depois não conseguiu ir até o fim? Deus começou uma coisa e essa coisa não terminou? A palavra de Deus falhou? Toda essa legislação, todas essas promessas? Se Israel fracassou, então a palavra de Deus falhou também? A promessa a Abraão falhou? A promessa a Davi falhou? A resposta de Paulo que nós encontramos de 6 a 13 é o conceito do que é o verdadeiro israelita. O que é o verdadeiro israelita? Ele diz no verso 6, não pensemos, eu vou ler até o verso 13, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Por quê? Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas, e aqui ele cita Gênesis 21:12, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, e nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aqui você tem a resposta de Paulo a essa primeira objeção que os judeus fariam quando Paulo expressava o conceito do fracasso de Israel, pelo qual ele sentia grande tristeza. A palavra de Deus falhou? A promessa de Deus falhou? Os planos de Deus falharam? Resposta de Paulo: primeiro, os verdadeiros descendentes de Abraão não falhou, porque os verdadeiros descendentes de Abraão são os filhos da promessa, escolhidos por Deus.
São aqueles judeus que foram eleitos por Deus e que tanto no Antigo Testamento quanto depois da vinda de Jesus creram nele como Messias. Por quê? Porque Deus tinha dito que a descendência de Abraão seria através de Isaque, o filho da promessa. Deus tinha falado a Abraão que a sua descendência seria o povo de Deus. Só que essa promessa foi feita pensando em Isaque. Nós conhecemos a história de como Abraão tentou ter descendência através de Agar e Deus rejeitou Ismael, que era uma tentativa carnal de descendência, embora Ismael fosse filho legítimo de Abraão, mas nem por isso ele foi contado na descendência. A descendência são aqueles que vieram de Isaque, a quem foi feita a promessa, ou filho da promessa. E Paulo interpreta isso espiritualmente, dizendo que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que nascem segundo a promessa. É a descendência espiritual e não a carnal, em contraste com Agar. A conclusão dele é que nem todos os filhos de Abraão são filhos de Deus. Já vimos isso no verso 6. Nem todos os de Israel são israelitas. E aí, que nem todo, a primeira coisa que ele disse é que nem todo de Israel é israelita, capítulo 9, verso 6. E em seguida ele diz, e nem todo filho de Abraão é filho de Deus, está aí no verso 8. Isto é, os filhos de Deus não são propriamente os da carne, não são todos os israelitas nem todos os israelitas eram filhos de Deus. Eles eram filhos carnais de Abraão, mas nem todos eles eram filhos de Deus. Mas são considerados como descendência os filhos da promessa. E aí ele faz a citação de Gênesis 18 a 10, que é a promessa que Deus fez a Abraão, que na sua velhice e apesar da esterilidade da sua mulher, também já idosa, viria um filho em quem as promessas se concretizariam, e ele ainda acrescenta, pensando na linha da promessa, o caso conhecido dos filhos de Isaque, verso 10, e não somente ela, Sara, concebeu segundo a promessa, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Vocês conhecem a história, ele está citando aqui o livro de Gênesis, não é? no capítulo 25, de que também Rebeca era estéril, e Isaque orou por ela cerca de 20 anos antes que ela pudesse conceber. E quando ela ficou grávida de gêmeos, e os meninos estavam brigando na barriga, não é? Estavam lá, o maior duelo dos dois na barriga, e ela consultou a Deus o que é que isso significava, e a resposta que ela recebeu está aí no verso 12, foi que 2 nações há no teu ventre, o mais velho será servo do mais moço. E no verso 11 Paulo explica, ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Aqui o argumento de Paulo é fácil de entender. Ele diz, os filhos, o verdadeiro Israel é espiritual. Ele é segundo a escolha e a soberania de Deus. Primeiro exemplo, Abraão teve 2 filhos, um segundo o Espírito e a promessa, que era Isaque, e o outro segundo a carne, que foi Ismael. Deus rejeitou Ismael, ficou com Isaque. Depois vem Isaque, tem 2 filhos, já no ventre estavam brigando. Deus, antes que os meninos nascessem ou fizessem o bem e o mal, Deus soberanamente escolheu o menor, revertendo as expectativas da época, e rejeitou o maior. E Paulo cita Malaquias 2 a 3, no verso 13, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ou seja, as promessas que Deus havia feito à nação de Israel se cumprem nos israelitas, filhos de Abraão, que seguem nas pisadas de fé de Abraão, que são os que creem em Jesus Cristo, no Messias, no Antigo Testamento, em Cristo, no Novo Testamento, ou seja, é a descendência espiritual. Em outras palavras, é o conceito do remanescente fiel. Dentro de Israel havia um remanescente fiel,
segundo a promessa, segundo a eleição soberana de Deus, que eram aqueles judeus que criam no Messias, que sabiam que a justificação, o perdão de pecados, a salvação era pela graça, mediante a fé no Filho de Abraão que haveria de vir, que era também aquele prometido lá no paraíso, e eles aguardavam pela fé a chegada do Messias, tipificado nos sacrifícios que eram oferecidos no templo, no calendário religioso e na dieta religiosa, enfim, em toda a lei que foi dada à nação de Israel. Entre eles, no Antigo Testamento, Davi, certamente, os profetas, certamente, homens piedosos que aguardavam a chegada do Messias. Quando ele vem, é reconhecido no templo por Ana, é reconhecido por Simeão e crido depois pelos 12 apóstolos, crido por uma multidão em Jerusalém. Esse é o verdadeiro Israel. E o ponto que Paulo vai deixar claro no final do capítulo 9 é que esse verdadeiro Israel não é composto somente de judeus crentes, mas também de gentios crentes. Não judeus que creem no Messias, eles são os verdadeiros filhos de Abraão, e não os da descendência segundo a carne, que rejeitam o filho de Abraão, o Messias. Bom, então essa é a primeira resposta de Paulo. Não, a palavra de Deus não fracassou, porque o povo de Deus continua firme. Nós temos que redefinir o que significa Israel, diz o apóstolo Paulo. Nem todo mundo que é de Israel é israelita. O verdadeiro israelita é aquele que crê em Jesus, é aquele que anda nas pisadas de fé que Abraão teve. Bom, segundo ponto, segunda objeção que vem logo em seguida a essa, é porque Paulo citou Malaquias 1, 2 e 3 no verso 13, como está escrito: amei Jacó e me aborreci de Esaú. Aí a gente já pode ver a mão levantando. Paulo, essa escolha de Deus que Deus fez, os meninos não tinham feito nenhum bem nem mal, não eram nem nascidos. E Deus escolheu um e odiou o outro, amou um e odiou o outro. Isso não torna Deus injusto? Resposta de Paulo no verso 14. Vou ler do verso 14 a 18. Que diremos, pois? Paulo está antecipando a questão. A injustiça da parte de Deus por ele ter escolhido Jacó e rejeitado Esaú? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Será que Deus não é injusto? Não, Paulo, porque amou Jacó e aborreceu Esaú, quando os dois não tinham feito nada ainda, nem certo nem errado. Resposta de Paulo aqui no verso 14, final do verso 14, é uma dupla negativa no grego. Os alunos do reverendo Francisco vão lembrar muito bem isso aí. É a expressão de negação mais forte que pode ser feita na língua grega, o me genoito. De forma nenhuma. Não há injustiça? Parece uma ideia absurda para Paulo chamar Deus de injusto, porque ele amou Jacó e aborreceu Esaú. Há injustiça da parte de Deus, mas de jeito nenhum, de forma nenhuma. Por que não é injusto? A resposta é porque ele é soberano e ele faz o que ele quer. Ele é Deus. Ele não tem que dar explicação a ninguém dos seus atos ou se justificar diante da lógica ou da justiça humana. É o que ele responde nos versos 15 e 16. De modo nenhum, porque ele diz a Moisés, e aqui Paulo está fazendo uma citação de Êxodo 33, verso 10 especificamente, quando Moisés disse a Deus: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus diz: eu vou passar diante de ti e proclamarei a minha glória, porque ninguém pode me ver e viver. E eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então Deus já tinha dito a Moisés, e é estratégico que Paulo aqui esteja citando o Antigo Testamento, já que ele está aqui dialogando com os judeus, ele cita o Antigo Testamento, a revelação que Deus fez a si mesmo, a Moisés, que era o líder da nação judaica, já dizia isso.
que Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia e que Ele usará de compaixão de quem lhe aprover. Ou seja, já na antiga aliança, já na lei dos judeus estava dito que a obtenção da misericórdia e da compaixão depende da soberania absoluta do Deus que é criador de todas as coisas. Boa parte das dificuldades que as pessoas têm com relação a esse assunto é antecedida por uma compreensão equivocada a respeito de quem é Deus e da sua natureza. Porque uma vez que nós entendemos quem é Deus e nós lhe atribuímos de forma apropriada toda a glória, toda a honra, todo o poder, as dificuldades que nós encontramos de quando Ele faz o que Ele quer e que nos parece injusto, elas desaparecem, ou pelo menos são amainadas. Mas se para você Deus, se você tem um conceito de Deus que é menor do que o Deus da Bíblia, um Deus que se acomoda, um Deus que compartilha o governo do universo com a criatura, então é claro que você vai se ofender quando você encontrar passagens onde parece que Deus assim está sendo monocrático, né? Ele está exercendo a autoridade dele e a vontade dele sem consultar a criatura ou sem depender de qualquer decisão humana. Mas Paulo não tem nenhum problema com essa frase: amei Jacó e aborreci Esaú. Qual o problema com isso? Diz Paulo. Deus é soberano, Ele já tinha dito que Ele vai ter misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e Ele quis ter misericórdia de Jacó, não quis ter misericórdia de Esaú. Pronto. Ele é Deus, Ele faz o que lhe apraz. Assim, conclusão de Paulo no verso 16: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A misericórdia aqui, poderia pensar que era misericórdia para executar os planos de Deus, porque, então, afinal, não está falando da salvação individual. Mas como não está falando da salvação individual? É claro que está falando da salvação individual. Todo o capítulo gira em torno disso. Exatamente o ponto central é que Israel rejeita o conceito de justificação pela fé em Cristo, como sem as obras da lei, como sendo o caminho de redenção. Esse é o ponto do capítulo 9. Se não está falando aqui de salvação individual, por que a tristeza de Paulo no início do capítulo? Por que essa dor incessante? Por que ele diz assim: eu estou disposto a sofrer a ira de Deus no lugar do meu povo? Se o que está em jogo é simplesmente vocação, trabalho, ministério, destino dos povos, por que essa angústia no coração do apóstolo Paulo? E por que essa expressão: eu quero ser sacrificado em lugar de Israel se fosse possível? É claro que está falando de eleição para a redenção, para a vida eterna e para a salvação. Claro que está. E ele diz que Deus faz isso conforme lhe apraz. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Paulo era uma pessoa muito consciente do que ele dizia. E ele é um modelo para o pessoal que usa Facebook, que primeiro digita e depois pensa. Mas palavras postadas, elas são como penas atiradas ao vento. Você nunca consegue recolher tudo de volta, e elas vão embora. E Paulo sabe que as palavras que ele está dizendo vão provocar reação. Ele sabe muito bem o que ele está dizendo, ele conhece a natureza humana. Quando ele disse, amei Jacó e aborreci Esaú, citando Malaquias, ele sabia que a primeira coisa que alguém ia dizer era: Deus é injusto. Aí ele já antecipa a resposta. Não, Deus não é injusto. Ele é soberano. Ele faz o que ele quer. Cita o exemplo, mais um texto, agora de Êxodo, outra vez de Êxodo, capítulo 9, verso 16. Quando Deus se dirige a Faraó, quando Moisés, sendo porta-voz de Deus, fala a Faraó dizendo, da parte de Deus: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Ou como que dizendo: por isso que eu estou endurecendo o teu coração, Faraó. Teu coração já é duro e eu estou endurecendo ainda mais. Lembra lá de Romanos 1? Por isso Deus os entregou. Deus estava entregando Faraó ao seu próprio coração endurecido. Esse processo de endurecimento, qual era o objetivo de Deus? A sua glória.
Porque cada vez que Faraó se endurecia, ou era endurecido por Deus, e não deixava o povo ir, Deus mostrava a sua glória através de um sinal, de um prodígio extraordinário, expressando e consolidando sua vitória sobre os deuses do Egito. Então, até o endurecimento de Faraó contribui para a glória de Deus, diz o apóstolo Paulo, citando aqui Êxodo 9,16, e ele conclui no verso 18, dizendo: logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Não somente ele se reserva o direito de exercer a compaixão dele com quem ele quer, mas ele também endurece quem ele quer endurecer. E a pergunta é: por que Deus faz isso? A resposta já está dada no texto: para a sua própria glória. Para a sua própria glória. É assim que ele faz. E como eu disse, Paulo sabe qual vai ser a reação daquilo que ele está dizendo. Quando ele disse, amei Jacó e me aborreci de Esaú, ele sabia que a primeira coisa era, Deus é injusto. E quando ele diz aqui que Deus tem misericórdia de quem quer e endurece quem quer, ele já sabe qual vai ser a pergunta seguinte. Então por que Deus culpa, condena um homem? Ele endurece quem ele quer. Ele tem misericórdia de quem quer. Então como é que o homem pode ser responsabilizado? Como é que vai responsabilizar Israel ou qualquer outra pessoa por não aceitar o Messias? Não aceita o Messias porque Deus não mostrou misericórdia, porque Deus endureceu o coração. Não é a próxima pergunta lógica? E aqui Paulo perdeu a paciência. Aqui ele só tem uma resposta para esse tipo de argumento. E a resposta é a soberania absoluta de Deus. 19 até 24. Tu, porém, me dirás, está se referindo ao judeu com a mão levantada lá em Roma, na hora que a carta estava sendo lida, de que se queixa Deus ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Resposta de Paulo: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? A resposta de Paulo à objeção de que a soberania de Deus anula a responsabilidade humana é a soberania do próprio Deus. Ou seja, questionar a Deus, chega um momento em que questionar a Deus é arrogância. Verso 20, não é? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Ao fazer essa pergunta, não é? Paulo está aqui citando Isaías 45, verso 9. É importante notar que todo esse raciocínio de Paulo é estribado nas escrituras do Antigo Testamento, que eram as escrituras de Israel, que os judeus liam constantemente. Paulo, então, pega a linguagem de Isaías, que já enfrentava esse questionamento dos judeus, especialmente diante da justiça de Deus em mandar o Império Babilônico contra eles, como juízo de Deus. Eles questionavam a justiça de Deus e Isaías, a uma certa altura, disse exatamente a mesma coisa. Pode o vaso perguntar ao seu Criador, por que me fizeste assim? E é o que Paulo agora está repetindo. Ele se coloca na tradição dos grandes profetas de Israel. Toma posição deles e pergunta: quem é você para discutir com Deus? Ou seja, dá uma olhada em quem você é e pensa em quem é Deus. Você tem alguma base, algum argumento, alguma autoridade, alguma condição de questionar a Deus pelos caminhos dele? Essa é uma pergunta que devia calar fundo em nosso coração. No mínimo, nós devíamos dizer assim: Deus, eu não entendo isso aqui, mas uma coisa é certa. Eu posso não entender a doutrina da eleição e da soberana predestinação, mas eu não posso dizer que ela não é bíblica. O máximo que eu posso dizer é que eu não entendo, mas dizer que é antibíblico ou dizer que não é bíblico, isso eu não posso dizer. É claro que eu não tenho nenhuma dificuldade com essa audiência aqui, porque todos os pastores que estão aqui, eles subscreveram um documento onde ensina exatamente isso aqui.
Então eu sei que eu estou falando aqui hipoteticamente, retoricamente, porque ninguém aqui, não é, questiona a doutrina da predestinação e da eleição e da soberania de Deus, porque todos assinaram e fizeram um voto dizendo que aceitam que essa é a interpretação correta das Escrituras. Ainda dá tempo de entregar a carteira, viu, irmão? A resposta de Paulo é exatamente essa. Quem é você para discutir com Deus? E aqui ele continua a analogia de Isaías 45. Porventura pode o objeto perguntar ao quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Aqui nessa analogia, Paulo está basicamente dizendo que o oleiro ele pode dispor do barro, dando usos distintos e diferentes soberanamente a cada um deles. O entendimento da analogia é essa, que Deus, de entre a humanidade perdida, estamos no capítulo 9, a perdição da humanidade, a queda já veio em Romanos 1 e em Romanos 5. Então a queda está pressuposta aqui. A queda está pressuposta. Então, de entre da massa corrompida da humanidade, Deus toma vasos para honra e vasos para desonra. No verso 22, ele se refere aos vasos de ira. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Aqui nós nos lembramos imediatamente de Romanos 1, a descrição que Paulo faz da humanidade que recebeu a revelação de Deus, rejeitou essa revelação e foi entregue por Deus judicialmente às paixões do seu próprio coração como forma de juízo inicial, sem com isso anular a responsabilidade deles. Eles serão condenados, eles sofrerão a justa ira de Deus por conta da rejeição que fizeram do próprio Deus. Então, o que diremos, diz Paulo, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com paciência os vasos de ira preparados para a perdição? Quem é que os preparou para a perdição? Paulo já falou em Romanos 1, Paulo já falou em Romanos 5. O pecado entrou no mundo por conta de um só homem, e por meio dele toda corrupção e morte, de forma que todos nós pecamos e caímos em Adão. Ou seja, por natureza, você me pergunta, pastor, o que é que eu preciso fazer para ir para o inferno? Resposta, nada. Nascemos parte de uma raça condenada, debaixo da ira de Deus, Efésios 2. Somos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O ponto de Paulo aqui, veja, ele diz, é a paciência de Deus, é que Deus suportou essas pessoas. Deus não as destruiu imediatamente, mas suportou que grande parte da humanidade nasça, exista e viva numa aberta rebelião contra Ele. É nisso que está a maravilha. Esses vasos de ira. E por que Deus os suporta? Por que Deus não lhes deu a misericórdia e a compaixão? Primeiro, porque Ele não tem obrigação de dar compaixão e misericórdia a ninguém. Se Deus não mostrasse misericórdia a um único membro da raça humana, ainda assim Ele seria justo. Ele não tem que mostrar compaixão, Ele não tem a obrigação de salvar absolutamente ninguém. Segunda coisa, Deus, Ele não somente deseja mostrar sua glória e misericórdia na salvação de pecadores, como Paulo vai dizer no verso 23, mas porque Ele não é só amor e compaixão, mas Deus é justo, Deus é santo e Ele é verdadeiro. E seria uma forma incompleta de revelação se Ele mostrasse, como alguns gostariam, somente a sua face amorosa. Deus tem que deixar claro qual é o resultado do pecado e da desobediência. Ele tem que mostrar por toda a eternidade que o salário do pecado é a morte.
E ele fez isso nesses vasos de ira. É neles que ele mostra a sua ira e dá a conhecer o seu poder naqueles que se perdem, naqueles que são condenados com justiça pelos seus próprios pecados. E Deus é absolutamente justo em fazer isso. E é dessa forma que ele mostra a sua ira e o seu grande poder. Eu sei que até para nós, reformados, isso pode parecer alguma coisa pesada demais. E eu não estou dizendo que Paulo pregava isso com alegria, porque ele prefacia esse capítulo falando da dor do coração dele, porque os judeus incrédulos são esses vasos de ira, e os gentios incrédulos também. E ele, quando fala sobre isso, ele fala com o coração compungido, um coração contrito. Ele não se alegrava na condenação justa dos judeus incrédulos e dos gentios, dos pagãos idólatras. Tanto é que, como eu disse nos versos de 1 a 5, ele diz: eu sofro com isso. Eu sofro com isso. O sofrimento de Paulo não o levou a alterar sua doutrina, como às vezes acontece. A gente pensa uma coisa, de repente tem uma experiência pessoal dolorosa, a gente muda o pensamento. Mesmo que Paulo sofresse com a perdição dos seus contemporâneos, ele não deixou de proclamar aquilo que o Antigo Testamento dizia, que a revelação de Deus dizia: eu sou Deus, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, e eu endureço a quem eu quero endurecer. E em todas estas coisas eu mostro a minha glória, porque eu sou o Senhor, Criador de todas as coisas. Na seção seguinte, Paulo fala agora dos vasos de misericórdia, verso 23. A fim de que Deus também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Está se referindo aqui à predestinação e à eleição. De antemão, Deus preparou de entre a humanidade aqueles nos quais Ele quer mostrar a sua misericórdia e a sua compaixão. Da mesma forma que nesses Ele vai mostrar a sua ira e o seu poder e a sua justiça, naqueles Ele vai mostrar a sua misericórdia e a sua compaixão e também a sua justiça, porque o pecado deles foram justamente perdoados e aplicados em Cristo Jesus. Vasos de ira, vasos de misericórdia, que Deus preparou de antemão. Qual é o ponto de Paulo? Resumindo, que de entre a massa humana pecadora, Deus elegeu misericordiosamente alguns para neles mostrar o seu amor, e destinou os outros com justiça à perdição para mostrar a sua ira, deixando de lhes dar misericórdia, que é aquele processo de entrega que nós vimos em Romanos 1. Por causa disso, Deus os entregou. Por causa disso, Deus os entregou 3 vezes. Esse é o processo que Paulo se refere como endurecimento, quando Deus entrega Faraó ao seu próprio coração e quando Deus então entrega pessoas ao seu próprio coração. Portanto, não fica anulada a responsabilidade humana. Quem são esses vasos de misericórdia? Veja como Paulo diz no verso 24: os quais somos nós. Que privilégio se a gente puder dizer isso, não é? Estamos entre esses nós. Quem são esses vasos de misericórdia que Deus preparou de antemão? Paulo diz: os quais somos nós. A quem Paulo se refere? A todos os outros que juntamente com ele naquela época professavam que Jesus Cristo é o Messias, Ele é o Filho de Deus e que mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário nós temos o pleno perdão de nossos pecados e temos a vida eterna, não por obras da lei, não por mérito humano, mas pela misericórdia de Deus. E não somente judeus, mas gentios. Veja o resto do verso 24: os quais somos nós, a quem também chamou. Você tem todos os 5 pontos do calvinismo aqui no capítulo 9, né? Aqui agora é a vez da chamada.
Somos nós a quem Ele chamou pela pregação do Evangelho, pelo Espírito de Deus agindo no coração, pela palavra. Os quais somos nós a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, caso encerrado. Aqui está a resposta de Paulo àquelas 3 objeções. A palavra de Deus falhou com relação a Israel? Não, porque nem todo mundo que é de Israel é israelita. Israelita é quem crê em Jesus Cristo. Mas então, quem crê em Jesus Cristo, segundo a eleição de Deus, demonstrada no caso de Abrão e no caso de Rebeca, quando ele ama Jacó e odeia Esaú. Mas peraí, segunda objeção, isso não faz de Deus injusto, porque ele ama um e odeia o outro? De forma nenhuma, Deus não é injusto, porque Deus é soberano, Ele dá misericórdia a quem Ele quer e Ele endurece a quem quer, como Ele mesmo disse a Faraó. Terceira objeção, mas se é assim, por que Deus reclama que ninguém acredita no Filho dele? Isso não anula a responsabilidade humana? De forma nenhuma, porque os vasos de ira, eles são preparados pelos seus próprios pecados para a condenação, mas os que são salvos pela misericórdia de Deus. E quem são eles? Nós, diz o apóstolo Paulo, o remanescente fiel, o verdadeiro Israel, o povo de Deus, a descendência de Abraão, os que creem em Jesus Cristo, que andam nas pisadas de Abraão, nosso pai. Esse é o povo de Deus. Ele está se referindo à igreja. Então, Deus não falhou, Ele não é injusto, Ele é soberano e nós continuamos a ser responsáveis. Do verso 25 a 29, Paulo faz 5 citações do Antigo Testamento, para comprovar de que os gentios também fazem parte do Israel espiritual, da descendência espiritual de Abraão. Assim, verso 25, assim como diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Referência aos gentios que serão chamados para fazer parte do povo de Deus. Chamarei povo meu. No verso 26, no lugar em que se lhes disse, vós não sois o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo, uma citação de Oséias, capítulo 1, verso 10. E agora uma citação de Isaías 10, 22 a 23, está no verso 27, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Isaías já tinha tratado desse assunto. A palavra de Deus não vai falhar, porque há um descendente fiel, uma descendência fiel, um remanescente dentro da nação de Israel. E aí ele cita Isaías de novo, capítulo 1, verso 9, como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Essa é a prova bíblica, citações de Oséias e Isaías, que Paulo usa para provar que Deus no Antigo Testamento já falava de um remanescente fiel, eleito por sua misericórdia, e que seria composto de judeus e gentios que criam em Jesus Cristo. Em resumo, a promessa de Deus a Abraão não falhou, se cumpre nos eleitos de Deus. Segundo, Deus não é injusto em eleger quem Ele quer, pois Ele é Deus. Terceiro, os que se perdem são destinados por seus pecados à ira, não há injustiça da parte de Deus, mas os que são salvos são eleitos por misericórdia. Quarto, os eleitos são tanto judeus, filhos carnais de Abraão, quanto gentios que creem em Jesus Cristo. E quinto, Deus está pacientemente levando a cabo o seu plano soberano de salvação através da eleição pela chamada do Evangelho. Queridos, quais são as implicações desse capítulo para missões? São muitas, mas eu vou trazer apenas 4. Primeiro, a salvação só é possível porque Deus, na sua misericórdia, elegeu soberanamente homens e mulheres, judeus e gentios. Longe de ser um empecilho à evangelização, a consciência dessa verdade bíblica é um incentivo para que nós oremos, dependamos de Deus e trabalhemos evangelizando, plantando igrejas, trabalhando na revitalização, porque Deus tem os seus eleitos. Ele elegeu pessoas nas quais Ele vai mostrar a sua misericórdia. Cabe-nos ser instrumentos dEle em chamar essas pessoas. Se Deus não tivera feito isso, a humanidade toda se perderia.
nenhum, como nós vimos em Romanos 1, nenhum único seria capaz de crer e se voltar para Deus arrependido, a não ser que Deus, na sua graça, o chame, e Ele quer fazer isso através de nós. Segunda implicação, acreditar nisso, na soberana eleição de Deus, não é um empecilho para o fervor missionário. Paulo tinha compaixão pelos judeus, ele escreveu essa carta exatamente porque ele quer ir para a Espanha. É uma tolice dizer, se Deus já predestinou quem vai ser salvo, eu não preciso pregar. Paulo não está vendo, não está vendo que essa conclusão é a conclusão lógica da doutrina da predestinação, conforme ensinada na Bíblia, ou no Antigo Testamento. Porque ele está consciente de que Deus exerce misericórdia com quem Deus quer exercer misericórdia. Assim mesmo ele diz, eu vou pregar o Evangelho na Espanha. E eu quero o apoio da Igreja de Roma. Não há incompatibilidade entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Como uma vez perguntaram Spurgeon, como é que você reconcilia a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Resposta de Spurgeon, eu não reconcilio amigos. As duas coisas andam juntas. E note que esse capítulo é escrito por um homem cujo coração, que é considerado o maior missionário que a igreja já teve. Era um homem que cria profundamente na soberania de Deus e que a eleição e a predestinação são o meio pelo qual Deus haverá de chamar o seu povo. Terceiro, os que se perdem será por conta dos seus próprios pecados, lembremos disso, no caminho da evangelização e de missões. E por último, ao eleger soberanamente quem quis, Deus também determinou o método pelo qual eles serão chamados. E o método é a pregação do Evangelho. Por isso que Paulo quer ir à Espanha, por isso que ele quer o apoio da Igreja de Roma, por isso quer que a igreja se envolva completamente. Capítulo 15, verso 23. Agora, já não tendo campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Eis o coração missionário do homem que mais escreveu a respeito da eleição e da predestinação. Queridos irmãos, que Deus nos conceda a graça de pregarmos o Evangelho, abrirmos igreja, plantarmos novas comunidades, impulsionados e levados pelos motivos reais e verdadeiros. De todos eles, a glória de Deus se sobressai, como aquele motivo que é ensinado com clareza e prioridade nas Escrituras Sagradas. A glória é dele, a salvação pertence a ele, e ele quer nos usar, através da pregação do Evangelho, para que essa sua palavra alcance os confins da terra, até que o seu reino venha, e finalmente toda a terra se encha do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Oremos. Ó Deus, dá-nos uma compreensão clara da Tua glória, da Tua justiça, da Tua verdade. Aquece o nosso coração de paixão por Ti, de amor por Ti. Paixão pelos nossos irmãos e irmãs humanos de criação não é suficiente para manter missões. Precisamos de uma motivação maior. Precisamos ser consumidos pela glória do Senhor, pelo desejo de ver o Teu nome sendo santificado entre as nações. Ó Deus, dá-nos uma visão de Ti mesmo tão grandiosa, que nada possamos fazer que não falar de Ti a todos que nos cercam, e da Tua majestade e da Tua glória. Senhor, abençoa a Igreja Presbiteriana do Brasil. Dá-nos, ó Deus, juntamente com a boa teologia, a boa prática que é derivada dela. Queremos, ó Senhor, não somente ter a compreensão doutrinária correta, mas queremos também ter corações aquecidos por essa teologia
e que nos levam aos campos missionários, a apoiar a obra de missões como Gaio e outros, e nos envolver na proclamação da Tua glória entre as nações. Ouve a nossa oração e o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém.